começar aqui, né? Começando então, é o Plano de Estudo Tutorado Primeiro Ano do Ensino Médio, volume 3 de 2021. Nós hoje vamos falar para vocês sobre a quinta semana, que são aqui as diferentes formas de trabalho escravo no Brasil Colônia e no Brasil Império, da página 161. Então, nós vamos à página 161. Chegamos aqui na página 161, né? Mais um texto aqui, vamos começar o texto dela em breve. Então vamos lá, o eixo temático mundo moderno, colonizações e relações étnico-culturais. O tópico é colonização portuguesa e resistência, escravidão e liberdades. E vamos então à apresentação aqui. Ao longo dos períodos colonial e imperial do Brasil, observou-se a adoção do uso da mão de obra escravizada. A escravidão, lembrando que todo esse processo de escravidão está ligado também àquelas ideias mercantilistas de enriquecimento do Estado, né? O Estado rico, poderoso, tem em seus cofres uma acumulação de riquezas com pedras preciosas, ouro, prata, que são as riquezas, né, de um país, né, que é estabelecido aí pelo mercantilismo. Então vamos lá. A escravidão acabou se constituindo um dos mais importantes pilares de nossa sociedade. A princípio, os povos originários foram utilizados como escravos. Os povos originários, os nativos, os indígenas. Lembra que nós falamos sobre isso, que muitos deles morriam devido a doenças trazidas pelo europeu? E na pandemia também, agora do coronavírus, nós estamos vendo aí, né, a falta de imunidade dos nativos faz com que muitos deles acabem adoecendo, né? Então, continuando a leitura aqui. Depois de algumas décadas, escravizados ou escravizadas vieram do continente africano para ocupar os vários postos de trabalho que eram gerados. Com o passar do tempo, a complexidade econômica e social acabaram determinando a existência de diferentes formas de escravização. Então, vamos ver essas diferentes formas de escravização. Nós já vimos nas pistas anteriores atividades urbanas, rurais e a diversidade dessas atividades, né? Então, vamos aqui. Nas áreas rurais, os escravizados ou os escravizados de direito enfrentavam uma dura rotina, né? Ou seja, aqueles que trabalham na lavoura, trabalhando em jornadas que poderiam alcançar 18 horas diárias. Não bastante o desgaste físico provocado pelo trabalho, predominantemente braçal, esses indivíduos viviam mal instalados em senzalas, cujas condições de higiene eram bastante precárias. A expectativa de vida variava entre 10 e 15 anos de serviço devido às condições citadas e à falta de alimentação adequada. Ou seja, muitos, após 10, 15 anos de trabalho agrícola forçado, acabavam falecendo, né, morrendo. No interior das casas, seja no meio urbano, rural, os escravizados domésticos ou as escravizadas domésticas experimentaram outra rotina de trabalho, uma alimentação mais elaborada. Esses escravizados ou escravizadas tinham por função realizar uma ação da casa, cuidar das crianças, organizar as refeições e realizar pequenos serviços destinados diretamente pelos seus senhores ou pelas suas senhoras, sendo que, algumas vezes, infelizmente, observava-se a exploração sexual das escravizadas por seus proprietários. Havia também situações em que os senhores de escravos, escravizados ou escravizadas, por não conseguir explorar a força de trabalho dos escravos ou dos escravos em sua totalidade, os transformavam em escravos de aluguel, ou seja, alugavam essas pessoas para outras pessoas, que poderiam ser empregados ou empregadas em outras fazendas ou nas minas. O aluguel de escravizados ou escravizadas constituía uma fonte de renda importante para os proprietários ou proprietárias. Então também alugava o escravo adquirido, né, comprado aí, né, naquele período. Nas urbes, ou seja, nas cidades, era comum
também, os escravos de ganho, os escravizados de ganho, né, eles eram muito assim, era muito comum esses escravos, né? E esses OS ofereciam a prestação de serviços diversos, como transporte de cargas, barbearia, lavagem de roupas ou a fabricação de remédios, por exemplo. Tomavam conta de pequenos comércios, vendiam alimentos, entre outros produtos. Geralmente, repassavam boa parte do lucro aos seus proprietários e ficavam com uma pequena parte da renda, da qual poderiam se alimentar melhor ou comprar a sua alforria. Não era tão simples assim a compra da alforria, né, gente? Era caro. O preço de um escravo era muito caro. Não eram todos que poderiam ter, tanto que existiam os escravos de aluguel. Ou seja, haviam diferentes tipos de escravização. Esses vários usos permitiu que a escravidão se entranhasse no cotidiano em múltiplas possibilidades, o que justifica sua longa existência e a manutenção de suas características até os dias de hoje nas relações de trabalho no Brasil. Isso aqui é importante também, porque muitos, né, afrodescendentes no Brasil até hoje sofrem preconceito. Diversos segmentos sociais no Brasil sofrem preconceito, né? Não só segmentos sociais, basta também ser pobre no Brasil que você vai sofrer um certo preconceito também por sua condição econômica e social no Brasil, né? Então vamos lá, basta vocês verem aí as diversas formas de tratamento, né, na sociedade. Então, isso aí eu acho que é cotidiano, e depois nós podemos voltar nisso. Vamos na primeira questão, então, nas atividades, página 162. Leia o texto a seguir e faça o que se pede. Durante o período da colônia, entre 1530 e 1822, e do Império até a abolição, que foi em 13 de maio de 1888, a mão de obra predominante no Brasil foi escravizada. Né? Foram escravizados os africanos e seus descendentes. Ou seja, o Brasil foi o último país da América a abolir, a acabar com a escravidão. De acordo com o tipo de trabalho, enquanto a escravidão existiu, os escravizados eram chamados de escravos de leito, que trabalhavam na agricultura. Então vamos lembrar que a mão de obra escrava foi utilizada em larga escala em plantações de cana-de-açúcar nos engenhos de açúcar no Nordeste e São Paulo, nas lavouras de algodão no Maranhão, no século XIX, nas lavouras de café no Sudeste também. Assim, também eram chamados os que trabalhavam nas minas, que eram o mais pesado de todos os trabalhos escravos. Temos aqui os escravos domésticos, os que realizavam todas as tarefas domésticas, entre eles incluíam-se as amas de leite, as escravizadas que alimentavam com seu leite os bebês dos senhores. Tinham também os escravos de ganho, que eram aqueles que passavam o dia nas ruas, andando por todos os lados para vender aves, ovos, frutas, águas, refrescos, cestos artesanais, velas ou mesmo ficavam parados em algum lugar das ruas vendendo frutos ou salgados e doces. Parte do dinheiro obtido era repassado aos senhores. O restante era usado para gastos de alimentação, vestuário, compra de ferramentas e, eventualmente, compra de alforria. Também tem os escravos de ofício, aqueles que exerciam um trabalho especializado, como ferreiros, pedreiros, carpinteiros, sapateiros, barbeiros, carregadores, trabalhadores de obras públicas, oleiros e parteiras, né? Alguns historiadores consideram os de ofício como um grupo dentro de um ganho, né? Dentro dos de ganho, porque muitos trabalhavam nas ruas e tinham que dar uma parte do dinheiro que gastavam para, que ganhavam, né, para seus senhores. Os escravos de aluguel, aqueles que eram alugados por seus senhores a terceiros para o desempenho de várias atividades e tarefas. Para os escravizados, a vida nas minas e no campo era bem mais dura do que nas cidades. Por isso, muitas vezes, havendo escravizados urbanos para o eito,
era uma forma de castigo usado por seus senhores. E aqui está assim, descreva as imagens e por meio da descrição feita, finalize identificando qual tipo de trabalho escravo foi representado em cada uma das imagens. Geralmente, gente, vem escrito aqui, né, alguma coisa sobre imagem. Então, essa primeira imagem, olha, moagem de cana na fazenda. Que trabalhava no campo? Era o escravo do eito. Então, tá aqui. Então, vocês vão fazer um resumo e escrever aqui. Olha, aqui nós temos o quê? Escravos do ambiente doméstico, né? Então, a gente tem que ler aqui, olha, para ver se traz alguma informação, olha. Né? Essa aqui já não traz muita informação. Mas estamos vendo o escravo doméstico. Tem alguma coisa sobre o escravo doméstico? Tem aqui, ó, escravos domésticos, olha. Né? E aí vocês vêm aqui e façam o resumo para escrever aqui a resposta. Aqui nós temos o quê? Outra imagem, né? De escravos nas ruas, trabalhando. Então, aqui não traz muitas informações, né? Então, vamos aqui vendo esses escravos trabalhando nas ruas, que são escravos do quê? De ganho. E aqui vocês façam o resumo e insiram aqui. Aqui nós temos escravos fazendo barba, cortando cabelo. Então, vamos ver que tipos de escravos são esses. São os de ofício. Façam um resumo. E aí, insiram lá. Aqui nós temos escravos trabalhando nas minas das lavras de ouro. Lá. Então, são escravos do quê? São escravos do eito. Tá? Então, insiram lá. E, por último, para terminar, nós estamos vendo o quê? Escravos trabalhando no ambiente o que? Urbano. Escravos são esses. Bom, me parecem ser escravos de aluguel, né? Aí vocês podem inserir aqui que são escravos de aluguel. Então, por hoje, ficamos por aqui, na quinta semana. Semana que vem é a última semana do PET, volume 3. E encerramos, assim, a nossa videoaula da quinta semana do PET 3 de História.